Isso aqui dá para conversar muito, Dá né? para Porque conversar muito, o que está acontecendo contra o Brasil é uma coisa criminosa, né? É criminosa. O Brasil é o único país que tem condições de resolver os dois grandes colapsos da humanidade, que é o fim da era do petróleo, né? Vai faltar energia, e o problema ecológico do efeito estufa, que está mudando climas, provocando catástrofes enormes. O Brasil tem na sua mão a solução desses dois problemas mundiais e não faz nada! Não faz nada! Eu sou o professor Adriano Benayon, aqui da UNB, da área de Relações Internacionais, Ciência Política, nas disciplinas econômicas. Estamos conversando hoje aqui com o professor Bautista Vidal. O assunto sobre o qual nós vamos conversar é esse assunto que está absolutamente na pauta de hoje, a energia da biomassa, a energia alternativa que está fadada a substituir as fontes fósseis. O professor Bautista Vidal é o criador do programa do álcool, foi secretário de Tecnologia Industrial do Brasil 3 vezes. Tudo que ele montou, em grande parte está aí, embora tenha sido boicotado, em parte apenas destruído pelo atual modelo econômico, que já está aí há muitos anos. E então, sem maiores delongas nesta apresentação, então eu renovo a expressão da satisfação de conversarmos hoje nós dois aqui sobre esse candente tema. O professor Adriano é talvez o maior estudioso dessa questão do ponto de vista econômico, né? Do colapso energético que o mundo está sendo submetido e que tem como única solução as energias renováveis e limpas das regiões tropicais. E o Brasil é o único continente tropical, o único que tem condições de dar uma resposta na dimensão que representa o colapso do petróleo e dos combustíveis fósseis, né? Então, essa questão é uma questão brasileira, mas é principalmente uma questão mundial. O problema é que o Brasil é a única possibilidade de solução por causa das suas dimensões continentais, por causa de ser o maior continente dos trópicos, de deter a maior proporção de água doce, de ter a maior fronteira agrícola do mundo para poder utilizar a fotossíntese para produzir energia vegetal e tem a melhor tecnologia do mundo. Falta nada, né? O Brasil tem tudo, quer dizer, para desempenhar um papel fundamental no fim da era do petróleo. Entretanto, tem feito muito pouco. Depois da criação do Programa Nacional do Álcool, né, 30 anos atrás, em dezembro do ano passado, fez 30 anos que o programa foi implantado, né? E o programa cresceu muito lentamente, tinha que crescer muito mais, e a substituição do outro derivado importante, que é o óleo diesel do petróleo, não ocorreu, né? O Brasil tem tudo para substituir o óleo diesel do petróleo a partir dos óleos vegetais, né? Certo? Exato. Entretanto, a Alemanha produz 100 vezes mais óleo vegetal do que o Brasil atualmente, demonstrando a absoluta falta de iniciativa da criação de instrumentos, porque não é trivial você se transformar no principal produtor energético renovável do mundo, né? Porque o petróleo está acabando. A solução são as energias tropicais, em que o Brasil é absoluto. Entretanto, não se faz nada de natureza prática, de natureza efetiva, tá certo? Exato. Então, na última Conferência Mundial das Energias Renováveis, que foi na cidade de Bonn, na Alemanha, há 2 anos, né? Quer dizer,
Me perguntavam, aquele grupo de alemães altamente especializados e procurando os caminhos renováveis, né? O que aconteceu com o Brasil? Recuou? O Brasil, que teve um papel tão importante na criação 30 anos atrás do programa do álcool, não assumiu, por exemplo, o problema de distribuição do óleo diesel. Então, embora as autoridades brasileiras, especificamente o presidente Lula, fala muito, tá certo? E usou como mote eleitoral na sua segunda eleição, né? Tá certo? Na realidade, o Brasil está retrocedendo, né? Não está desempenhando o seu papel. E é um papel que implica na vocação natural do Brasil como grande continente tropical, com água, com terra, com todas as condições para dar uma contribuição decisiva para o futuro da humanidade. Mesmo porque, quer dizer, o colapso do petróleo já levou à guerra. A guerra está se processando no Oriente Médio, onde se concentram mais de 85% do que sobra de petróleo no mundo, né? E há quem ache, essa guerra está se expandindo, já está se transformando numa guerra regional, né? E há quem considere que inexoravelmente isso vai terminar num conflito global apocalíptico, né? Porque as nações nucleares não têm petróleo e precisam de ter garantia desse combustível que foi introduzido no mundo, porque os países hegemônicos, os que têm poder militar, estão todos situados em regiões temperadas e frias e, portanto, muito pobres de energia. Tá. Então, professor, o senhor assessorou o Congresso Nacional num projeto de lei no qual, num período de 10 anos, o Brasil não usaria mais combustíveis derivados do petróleo. O Brasil tem todas as condições. Então, por que não fez? Falta uma condição, que é ter um governo que esteja em condições de atuar pelo interesse nacional. Este é o grande ponto que está faltando. Só falta isso. Todas as demais condições estão postas. São excepcionais. Não é? Exatamente. Então, ilustrando com esse nosso projeto, ele está, de certa forma, estancado no Congresso. Né? Conseguiu-se um requerimento assinado pelos líderes para que ele possa ser posto no plenário. Sim. Mas a oportunidade disso não é fácil. Ou seja, se ele for posto para ser votado sem se ter obtido a aprovação, quer dizer, o apoio da maioria para ele, ele vai ser condenado, ele vai ser liquidado. Então, então nós ficamos nesse impasse. Ou seja, como obter uma maioria, por exemplo, no Congresso. Além de que há várias coisas relacionadas com o projeto que, pela Constituição, só podem ser objeto de uma lei de iniciativa do Executivo. Quer dizer, para que o projeto possa ser realmente posto em prática, haveria uma parte de medidas que teria que ser de iniciativa do Executivo. Além disso, nós sabemos que os parlamentares têm muito pouca condição de ter independência para votar, independência, inclusive, em relação à vontade do Executivo. Então, podemos, resumidamente, dizer que o problema está aí. Ou seja, que tenhamos um governo em condições e com vontade de realizar essas coisas que são imprescindíveis, porque o país está acabando, os jovens estão indo para o exterior, ou sonhando em ir para o exterior. Quer dizer, além da grande perda de recursos naturais e financeiros, nós estamos perdendo recursos humanos, estamos perdendo genes, estamos perdendo os jovens mais capacitados, né? Que são aqueles que buscam alguma coisa, porque no Brasil as oportunidades lhes são vedadas. Então, se executássemos um projeto da magnitude desse que temos em vista e que foi inspirado em todo aquele seu ensinamento de tantos anos, né, sobre essa questão, de 40 anos nessa questão, se nós tivéssemos êxito nisso, nós criaríamos 12 milhões de empregos nesses 10 anos, pelo menos. Quer dizer, é mais do que o desemprego oficial das estatísticas. Claro que o desemprego real é muito maior, mas... É o que está acontecendo com os jovens, né?
Os jovens não se formam e não tem trabalho. Não tem perspectiva. Trabalho. Tem perspectiva nenhuma. Os jovens, e inclusive as pessoas que têm experiência com essas privatizações, já estamos mudando de assunto, mas com essas privatizações, por exemplo, das centrais elétricas e várias outras coisas aí. Da Embraer, da Embratel. As empresas brasileiras não têm mais possibilidade de fornecer serviços. Pequenas empresas, engenheiros brasileiros, gente que desenvolveu sua tecnologia, esse pessoal também não tem mais oportunidade de trabalho. O dramático dessa história é que o Brasil, que é um continente riquíssimo, né? Um país com elementos essenciais para o futuro do mundo, energéticos, minerais, água, biodiversidade, é um país para dar a base do processo civilizatório, do avanço do processo civilizatório. E, em compensação, nós temos uma parcela ponderável do nosso povo na miséria. Exatamente. E a juventude que se prepara não consegue trabalhar. Isso é uma coisa alucinante, né? Quer dizer, de uma incompetência sem limite. Ou seja, né? Há que reagir, né? Porque não há que reagir. Uma situação. Não é? Há que reagir. Agora, como os meios de comunicação bloqueiam as informações, o povo brasileiro é controlado por uma mídia que não permite que essas coisas importantes para o país sejam até discutidas. Até discutidas, exatamente. Quando devia se montar uma pressão sobre o Executivo, sobre o Congresso. Esses assuntos, por exemplo, não são discutidos no Congresso Nacional. Que diabo é isso? Exato. Que congresso é esse? É um congresso ao serviço do Brasil? Agora, o inimigo domina e campeia na área financeira, da área política, e todas as iniciativas que se fazem para montar um projeto nacional. Um continente desse não pode sobreviver se não tiver um projeto nacional baseado na sua vocação. E, claro, a energia é que movimenta o mundo. Nós temos a possibilidade de ter o mais importante projeto energético do mundo. Então, é estarrecedor porque que essas coisas não são, pelo menos, discutidas. Exatamente. Então, nós estamos com a equação mais perigosa possível, ou seja, uma riqueza fantástica de recursos e uma deficiência em termos de poder, em termos de autodeterminação. De autodeterminação. Então, essa equação nos coloca na posição a mais difícil possível e que requer uma reação pública geral. Por quê? Porque todo o país que ficou cedendo os seus recursos naturais, se especializou na exportação de matérias, de gêneros essenciais ou do que for, controlado pelos donos do comércio e da finança mundial, todos esses países reinstituíram a servidão. Ou seja, nós citamos aquele caso da Polônia, né, que no século XVIII, como exportador de cereais para a Europa, num comércio controlado pelos holandeses, acabou reinstituindo a servidão que já havia sido abolida. Quer dizer, então, na situação atual, o Brasil inclusive já está em parte nisso, com o agronegócio e várias outras coisas, os recursos sendo tirados. Então, o Brasil vai ficar, se as coisas continuarem caminhando na direção em que vão, ao Brasil só restará revogar o decreto da princesa Isabel. Né? O decreto de 1888 da abolição da escravatura. Há um aspecto, professor, que me preocupa tremendamente, isso que é evidente, claro, e nós não criamos instrumento, nós não nos preparamos, nós não temos projeto. Os americanos descobriram que o Brasil é a base da prosperidade do processo civilizatório. Estão eles criando empresas com sede nos Estados Unidos para comandar a riqueza brasileira. Então, estão comprando terras adoidadas, eles emitem dinheiro sem lastro. Então, só o dinheiro que nós vamos entregar dos juros este ano dá para comprar a preço de mercado o estado de Minas Gerais e o estado do Rio Grande do Sul todinho, quer dizer, dinheiro nosso para nos comprar. Então, nós estamos caminhando
caminhando para um processo muito perigoso, né? De sermos uma colônia de 6ª categoria, tendo condições de ser o grande produtor energético do mundo, né? Tá certo? Exatamente. Quer dizer, não se toma nenhuma providência. Estão comprando as terras e as usinas, né? Coisas que levaram 40 anos para que a capacidade brasileira, que ficou claro, executou. É o único país que tem um programa nacional de alternativa a um derivado do petróleo. Então, o governo não toma nenhuma medida para impedir essa compra descontrolada de terras, né? Quer dizer, nós vamos ficar uma colônia que nem território temos. Nem território temos. Não dispomos dele, é verdade. Então, é uma situação melancólica, uma situação covarde, né? Covarde, porque os nossos filhos vão cobrar. O que é que vocês fizeram desse país? O que é que vocês nos entregaram? As condições de uma colônia, não, né? Eles também têm que atuar, não adianta mais. Eles precisam atuar. Eles precisam atuar. Mas eles precisam terem acesso à informação. Ter acesso à informação. Esse é o grande déficit. Então, esse sistema de poder aí de que você está falando, ele tomou conta de tudo. O Brasil, desde 88, quando fizeram uma fraude na Constituição para proteger os juros da dívida pública, o Brasil já gastou em juros mais de 2 trilhões de reais. E o autor dessa deformação na Constituição é agora candidato à presidência da República. E que país é esse? Bom, muito bem. Pois é. Que país é esse? Pois é. Então, ao mesmo tempo, a área econômica, a equipe econômica, que é quem manda no país, que é quem permite o governo gastar alguma coisa, é o que corta os gastos disso, daquilo. Essa equipe econômica, então, não permite que se invista em nada que seja de interesse do país. Nada. Ao mesmo tempo, paga-se 200 bilhões de reais por ano de juros só da dívida pública, sem falar na repercussão que isso tem nos demais juros, que dá mais de 500 bilhões por ano no Brasil. Mas então são esses absurdos. Então deixa-se de fazer um programa que teria uma rentabilidade estúpida. Eu nem comentei até agora aquela questão de que se aquele nosso projeto fosse implementado, de substituir toda a produção aqui de energia líquida, né, pelos combustíveis da biomassa, nós gastaríamos míseros 4 bilhões de reais por ano para fazer isso. Por ano. O país que atira pelo ralo 200 bilhões de juros só do setor público. E veja bem, então, e com ganhos econômicos fabulosos, né? Ao final dos 10 anos, o Brasil estaria economizando, só no preço dos combustíveis, estaria economizando uma coisa assim da ordem de quase 100 bilhões de reais por ano. Por ano, né? Veja bem. E 12 milhões de pessoas trabalhando. Né? E outra coisa que temos que enfatizar, a preservação do ambiente, porque há muito mal entendido nisso, até grupos assim, como a Via Campesina, MST e uma porção de coisas, estão criticando a biomassa por causa da cana-de-açúcar, que é onde muita coisa pode ser corrigida, pode ser melhorada. Agora, mas ignora-se, em geral, que a grande solução, ao mesmo tempo ecológica, seriam os óleos vegetais cultivados em árvores, que é o dendê e o pinhão manso, por exemplo, que tem a maior produtividade. E aí nós voltamos naquela questão que você mencionou da Alemanha, que faz 100 vezes mais, então eu fiz aquela multiplicação, né? O Brasil tem com o óleo de dendê, ele tem uma produtividade 17 vezes superior por hectare. Um rendimento por hectare 17 vezes superior ao da matéria-prima da Alemanha, lá, que eles cultivam lá. O território alemão é 24 vezes menor que o brasileiro. Então, você multiplica 100 por 17 por 24, dá 40 mil. 40 mil? Ou seja, o Brasil, se fizesse o que a Alemanha está fazendo, produziria 40 mil vezes mais de produção de óleo vegetal. Hoje. Então, são coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, você teria preservada a Amazônia, por exemplo, que é outra grande questão que ficam criticando. Outra grande questão que ficou. E está relacionada com isso. Lamentavelmente, o nosso tempo está acabando. Isso aqui dá para conversar muito, né? Porque o que está acontecendo contra o Brasil é uma coisa criminosa, né?
criminosa. O Brasil é o único país que tem condições de resolver os dois grandes colapsos da humanidade, que é o fim da era do petróleo, né? Vai faltar energia, e o problema ecológico do efeito estufa, que está mudando climas, provocando catástrofes enormes. O Brasil tem na sua mão a solução desses dois problemas mundiais e não faz nada, não faz nada. E parece que nós somos um povo, uma raça inferior, que não temos capacidade de promover aquilo que é a nossa vocação natural, de dar trabalho a todos os brasileiros, de pagarmos essas malditas dívidas todas, ficarmos um país soberano, independente e darmos o exemplo para o mundo como um povo, quer dizer, que conhece o assunto, e o brasileiro conhece, pode superar toda a situação de miséria que nós estamos vivendo. Em suma, libertar-nos dessa mega fraude, que inclusive é essa coisa do dólar, das dívidas, dívidas que foram formadas inteiramente pela capitalização de juros, taxas de juro abusivas que foram implantadas. A emissão de moeda sem lastro, sem lastro. O dólar é uma moeda sem lastro. É verdade. Né? Agora, então, e temos recursos de sobra para tudo, né? E, ao mesmo tempo, essa situação que exige, como estamos dizendo, né, exige uma reação da sociedade. Realmente o povo brasileiro tem que assumir uma posição, todos os setores, e principalmente a juventude, porque a juventude é que vai pagar o preço. Está pagando. Está pagando, mas vai pagar muito mais. Então, é um crime que nós coloquemos os nossos filhos nessas condições tão precárias, tão amarradas, tão blindadas, de nos transformarmos em uma nação colonial de 6ª categoria, um continente desses. É um absurdo. Eu também quero falar da inatividade das universidades. A universidade deviam ter seminários permanentes para discutir a questão nacional. Aqui está a inteligência, aqui e nas outras universidades. É um elemento fundamental o conhecimento da natureza, o conhecimento das potencialidades brasileiras. E as universidades não estão dando nenhuma contribuição. Se omitem, se viram para dentro do seu próprio umbigo e não cumprem o seu papel de servir à sociedade. Eu sou professor de 3, fui professor de 3 universidades brasileiras, quer dizer, devo muito às universidades, mas as universidades não estão cumprindo o seu papel ante a sociedade brasileira. Isso é uma coisa que tem que ser revertida, esse Brasil tem que ser repensado, a responsabilidade com os nossos filhos é muito grande e nós não estamos correspondendo ao que era de esperar. Pois é, professor. Então, realmente temos que lançar um apelo também a todos aqui que nos ouvem para que suscitem este debate e que façamos algo para reverter essa situação que é absolutamente intolerável. Intolerável. Valeu, professor. Professor, prazer muito grande.